Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, obstinados e obstinadas. Bom, é o seguinte, antes de mais nada eu quero dizer que essa não é uma aula ao vivo. É mais uma aula de quinta-feira, mas hoje eu estou com uma aula gravada. E por que ela está gravada? Porque a gente está pegando um conteúdo que a gente fez dentro da academia do podcast e está disponibilizando aqui ao vivo gratuitamente para você que está aí acompanhando o nosso canal. E hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar do método PAM, que é o método PAN, que é a metodologia que a gente usa na escola do podcast para você realmente ter sucesso e alcançar resultados consistentes com o seu podcast. E o que é o método PAN? É podcast, audiência e monetização. Então, sem mais delongas, eu vou agora passar a palavra aí para eu e o Jefferson. Na verdade, é uma apresentação e que você vai ver logo a seguir. Então, fique aí com a aula e bons estudos. Manda bala aí, Jefferson. Vamos lá. Então vamos lá. Hoje, Zoom, então, da academia, começando aí primeira mentoria do ano, 2022, nós vamos falar um pouquinho sobre o método, né? O método PAN. O que vem a ser o nosso método PAN, que é podcast, audiência e monetização, do PAM, tá? Então, a gente batizou, deu um nome, e agora vocês vão começar a ouvir algumas siglazinhas. Esses nomes eles vão ficar aí um pouquinho na mente de vocês. E ao longo da apresentação, vocês vão também começar a entender por que é importante a gente batizar o nosso método e ter alguns nomes, para que os seus alunos ou a sua audiência também, você vai ter que ter o mesmo para a sua audiência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, avançando aí, no nosso objetivo em 2022 com a academia, é realmente colocar os nossos alunos, vocês, entre os top 5 podcasters. Então, a gente quer realmente fazer com que vocês se tornem o top 5 podcaster. E o que é um top 5 podcaster? É estar entre os 5 podcasters mais ouvidos. 5%, né? Isso, 5%. Então, a gente... por que a gente fez isso? Para a gente conseguir mapear onde que cada aluno está. A gente tem aluno que está na fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e assim sucessivamente. Só que nós criamos uma nomenclatura para dividir vocês. E para dividir a gente também. Nós vamos nos enquadrar em uma delas também. Então, o nosso objetivo realmente em 22 é ajudar os nossos alunos a colocar o podcast no ar, conquistar a audiência, né? Se transformar num podcaster ouro ou platinum e realmente estruturar o projeto de vocês em torno do podcast. E se a gente avançar aí, a gente vai ver o que é um podcaster ouro. Na verdade, a gente já fez uma aula mostrando para vocês sobre estatísticas de podcast, que ela é muito diferente de tudo que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver big numbers no YouTube, no Instagram, no Facebook. Só que, para o podcaster, ele é um pouquinho diferente. Então, a gente fez uma pesquisa na Buzzsprout, tá? Ao longo de 2021, fizemos uma média e nós criamos um ranking, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o ranking ele é dividido em 5 categorias, tá? Ele começa aí, ó, no latão, bronze, prata, ouro e platinum, tá? E o que isso significa? Significa o seguinte: se você tem uma média de 28 downloads do seu podcast, apenas 28, você está entre os top 50%. Ou seja, é uma estatística que ele traz para a gente. E se você tiver, por exemplo, um podcast que é semanal e você tiver 112, que está aí do ladinho, downloads no mês, você está entre os 50% maiores. Para você estar entre os 25% maiores, para você ser bronze, você precisa ter 81 downloads. Percebam que não é muito, pessoal. E se você tiver um podcast com um episódio semanal, são 322. Tá? Para você estar entre os 10 melhores, você
precisa ter 277 downloads por episódio. Aí você vai ser o que nós denominamos de prata. E aí, se você tiver 655, você vai ser ouro. E se você tiver entre o 1% aí, os podcasters do mundo aí, né? Ó, 3.817 por episódio, downloads por episódio. Se você tiver um podcast aí uma vez por semana, você precisa ter uma média aí de 15 mil downloads por mês. Então, por que a gente trouxe essas estatísticas? Para vocês perceberem que a mídia, o podcast, ele é um pouquinho diferente. E então, eu queria até fazer um comentário aqui. A gente tem um ouro aqui na sala. Sabia? A gente tem um ouro quase platino. Então, assim, a gente está fazendo uma pesquisa com os nossos alunos e a gente já tem aluno ouro. Eu desconfio que talvez a gente já tenha platino, mas a gente não está descobrindo, a gente vai catalogar isso. Então, nessa semana, eu vou já pedir uma ajuda para vocês. Vocês vão estar recebendo um e-mail para vocês compartilharem com a gente quantos downloads aí vocês têm do podcast de vocês. Nós vamos tentar enquadrar vocês aqui, não é para demeritar ninguém, é simplesmente para a gente saber aonde cada aluno está, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 80 mil pessoas inscritas na nossa lista, e a gente quer saber onde as pessoas estão, como que elas chegaram, o que um fez que funcionou, que talvez a gente possa replicar. A gente quer identificar esses padrões, a gente já tem algumas ideias do que nós vamos fazer para tirar o podcast ali do latão e chegar no Platinum, mas quando a gente compartilha, a ideia de ter a comunidade é para que a gente possa trocar isso. Então, é uma via de mão dupla. E aí vocês nos ajudam, nós ajudamos vocês, a ideia é realmente a gente se ajudar. Então, o nosso podcast, se a gente avançar um pouquinho, Edward, avança aí. Nós vamos falar um pouquinho do podcast Vida nos Trilhos e da escola do podcast. No caso do podcast Vida nos Trilhos, a gente foi, no ano passado, ouro em alguns momentos e prata em outros. Tá? Então, a gente conseguiu ficar ali algumas vezes em ouro, mas nós ficamos mais no prata. E é um podcast que a gente nunca assim, como que eu posso dizer? Não que a gente nunca deu atenção, mas a gente fez um processo de divulgação diferente. A gente não teve tanto esforço para divulgar ele quanto a gente está tendo para divulgar a escola do podcast. E olha que engraçado, o podcast da escola do podcast, ele é hoje latão, ou seja, ele está lá na rabeira. Só que a gente já sabe, né, como ele está lá embaixo, a gente já sabe tudo que a gente fez e funcionou no Vida nos Trilhos para levar ele lá para prata e ficar alguns meses batendo no ouro e depois cair para o prata sem muito esforço, a gente colocando todo o esforço que a gente, né, o pouco esforço que a gente colocou no Vida nos Trilhos e algumas estratégias que a gente está usando, identificando, que a gente está estudando também, a gente tem a nossa, né, nós estamos participando de uma mentoria também, enfim, a gente vai tirar o nosso podcast de latão e nós vamos levar ele para um podcast Platinum em 2022 e vai ser rápido, não vai ser assim uma transformação muito rápida. Então a gente vai, ao longo das mentorias, dividir com vocês tudo que a gente está fazendo, as estratégias que nós estamos usando, as táticas, tudo o que nós estamos fazendo, nós vamos dividir com vocês, para que vocês possam fazer e também levar o podcast de vocês para, no mínimo, ouro. Essa é a nossa meta em 22. E o nosso, nós assumimos o compromisso de ser Platinum, certo, Edward? É isso mesmo. Não vai me abandonar aqui agora, falar que não. Nós vamos ser Platinum. Essa é a meta, hein? E olha, a gente já sabe o que a gente vai fazer, mas, obviamente, a gente não tem certeza se vai dar certo. Né? Obviamente, a gente não tem. Porque não é uma ciência exata. Então, bem-vindo ao mundo real, meu povo. E vamos mas embora, a gente já sabe algumas características. E a gente já começou a perceber, por exemplo, em algumas pessoas que são ouro, qual que é a característica fundamental ou quais foram os passos que essa pessoa seguiu, ou os passos que nós seguimos e que também essas pessoas. Então, nós já mapeamos, nós já temos uma ideia muito clara do qual foi o caminho percorrido. Então, a gente não está dando um tiro no escuro.
é uma ciência que ela não é exata, e nós vamos replicar ela e nós vamos fazer junto. E a ideia é que se vocês fizerem isso com o podcast de vocês, nós com o nosso, e a gente começar a trocar experiência e ver o que está funcionando de um para o outro, com certeza o nosso método a gente vai ajustando e a gente vai ter um caminho que vai ser muito mais fácil para que todos os novos alunos que cheguem percorram e consigam se tornar um podcaster Platinum. Concorda, Edward? 100%. Esse que é o objetivo aí. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Próximo. Então, aí você já falou o objetivo, né? Platinum. Exatamente. Tá aí. 22, o nosso objetivo é esse. E não só nós, né? A gente quer ajudar os alunos a seguir e percorrer o mesmo caminho. Olha o tamanho da pedrinha ali para empurrar. Olha o tamanho Agora, da tem um segredo, tem um segredo, né, Edward? Como que você faz isso? Então, a forma com que você vai fazer para sair do latão e chegar lá no Platinum é seguir um método, que é o método que nós desenhamos, que é o método PAN. Então, esse é o caminho que a gente vai percorrer. E aquilo que eu já falei, ao longo do tempo, a gente provavelmente vai fazer alguns pequenos ajustes, porque o método, a ideia vai ser uma troca. Então, a gente vai falar do primeiro, que é ter o podcast, o segundo é trabalhar a questão da audiência, e o terceiro passo é trabalhar a questão da monetização. E aí, já entrando no item 1, que é o podcast, ter ele como realmente uma base, né, digital, o que a gente tem dentro do método, e esse método, sim, ele está 100% consolidado, validado, e, assim, as chances da pessoa seguir o método e conseguir ter ali no final o podcast dela no ar é muito grande, porque a gente tem vários alunos que já conseguiram, que é o método dos 3 P's, que é o planejamento do podcast, publicação do podcast e a preparação da base digital. Então, esse conteúdo que está dentro da academia, desse primeiro pilar, que são os 3 P's, ele já está bem estruturado, esse material, e você seguindo esse método, você vai conseguir planejar, publicar e realmente ter aí a sua base digital pronta para que você possa ir para a segunda etapa, que é a etapa da audiência. E como que é cada um desses, só para a gente dar uma repassadinha em cada um desses P's. O primeiro P, que é o planejamento do podcast, o que a gente faz nessa etapa, e que é muito importante, é o seguinte: o primeiro passo é você definir o que a gente chamou de OI. O que é o OI? O OI é o ouvinte ideal. O Edward, se você baixar aí, eu estou vendo a sua apresentação aí, eu acho que agora ficou... Tá? Então, o primeiro item aí é o seguinte: a gente fazer realmente, a gente sempre fala disso, é o quê? É a definição do avatar, né? Então, é o quê? É o seu ouvinte ideal. Então, a gente tem que fazer isso, tem que fazer uma reflexão e tentar entender e descrever o ouvinte ideal, que é a pessoa que a gente quer ouvindo o nosso podcast. Então, dentro dessa etapa do planejamento, definir o nome do podcast, fazer a arte, é uma coisa que são aí os 3 primeiros passos que a gente tem que fazer. E uma coisa que a gente percebeu e a gente incluiu no método é a questão da identidade. Então, a gente tem que ter um cuidado com a nossa identidade visual. Apesar de ser uma mídia em áudio, em alguns momentos você vai aparecer, seja através da sua capa, seja através do seu site. Então, a gente tem que ter essa preocupação com a parte visual. A parte sonora, é claro, nós estamos falando de um podcast, então provavelmente é bem possível que exista uma introdução, uma vinheta de entrada, e como a gente tinha lá, né, a gente tem lá no Vida nos Trilhos, né, tem que ter a identidade do comunicador, que é a identidade de vocês, como que vocês se comunicam com a audiência de vocês. Então, essa identidade é o que vai realmente gerar uma conexão, e uma conexão muito forte e profunda com a sua audiência. E, por último, a identidade do seu público. Então, tudo isso está lá nas aulas iniciais do módulo de podcast. Temos que falar também de propósito. A gente colocou dentro dessa primeira etapa do planejamento, porque o propósito é importante para que a gente não desista. A gente percebe que alguns alunos acabam ficando no meio do caminho. E se o nosso propósito, se o nosso porquê ele não for muito forte, muito contundente,
a gente vai desistir. E a grande maioria das pessoas, a gente percebe que ela tem um propósito muito nobre, mas ela desiste. Então, é importante, dentro dessa etapa do planejamento, a gente pensar com bastante cuidado, por que eu estou fazendo isso? Né? Porque quando o perrengue chegar, e ele vai acontecer, ele vai vir, a gente vai lembrar do nosso propósito e a gente não vai desistir. Então, a gente está, eu e o Edward, nessa trajetória desde o final de 2017. Então, toda vez que dá um desânimo, a gente olha lá, qual que é o nosso propósito? Então, aquilo lá vai fazer você fortalecer para que você consiga caminhar. A gente fala também dos formatos, formato solo, dupla, mesa redonda, entrevista, isso é importante a gente definir e às vezes a gente combinar um pouquinho, às vezes um episódio solo vai bom, às vezes uma dupla vai bem, às vezes uma entrevista, às vezes você combinar um pouquinho de cada, enfim, a gente fala um pouquinho também sobre essa questão dos formatos. Não é nada que está cravado na pedra, você pode mudar, pode ajustar ao longo do tempo. É importante definir o nicho, então a gente fala também nessa etapa de planejamento lá, existem aulas que falam sobre o nicho, a gente fala também sobre duração ideal, a frequência, equipamentos, hospedagem e software, ou seja, é a primeira etapa da questão do podcast, ou seja, o primeiro P é planejamento. Aí avançando, quando a gente vai para o segundo P, que é da publicação, o que a gente tem que tomar cuidado? Pensar pauta, roteiro, ou seja, o que eu vou gravar, como que eu vou gravar, qual que é o assunto que a minha audiência está querendo, eu vou fazer algo mais roteirizado, eu vou fazer bullet points para eu poder simplesmente lembrar dos assuntos e dos temas que eu vou falar, ou dentro de um roteiro que eu troco com o entrevistado, é o que eu vou mandar as perguntas principais que vão estar norteando ali a minha entrevista. Então, nessa etapa de publicação, é importante a gente ter esse cuidado com a pauta, fazer essa curadoria e com o roteiro. Aí a próxima etapa é nós temos que gravar. Tem que botar a bunda na cadeira, sentar na frente do microfone ou do celular e fazer a gravação. E aí a gente fala um pouquinho também de edição, a gente usa ali bastante a questão do Audacity, tem vários softwares que a gente já fez aula sobre edição também, a parte do Anchor, a gente coloca aqui, ó, é importante ser consistente. Essa é uma característica de alguns alunos que a gente já identificou que é ouro. A consistência é o poder, pessoal. Se você publicar de maneira constante e no médio prazo, o resultado acontece e as pessoas se transformam em ouro e platino. A gente usa o StreamYard e o Zoom aí para fazer entrevista, então a gente fala um pouquinho também dentro do segundo P, das aulas que tem do segundo P, a gente fala também sobre essas ferramentas e a questão da frequência aí da publicação. Então, dentro do primeiro pilar do podcast, são esses dois P's. E aí a gente vai para o terceiro P, que é a preparação da nossa base digital. Ou seja, já estou com o meu podcast pronto, estou começando a fazer os primeiros episódios, e aí eu preciso ter um site no ar. É fundamental, não dá, pessoal, para não ter um site. Tem que ter um site, é onde as pessoas nos procuram. Vocês vão perceber que o método, ele exige que tenha o site, até por questões também de tráfego, de anúncio e tudo mais. Então, é importante fazer, a gente tem várias aulas lá, ensinando, mostrando como que se faz o site, quais são as ferramentas que usam, enfim, link de afiliado para o HostGator, a gente fala um pouquinho sobre o OptimizePress, a gente vai fazer uma aula aí em breve também sobre o Elementor, né, porque é uma ferramenta muito boa, então, para a construção de sites e que tem um custo acessível. Então, a gente está pensando aí em breve, talvez em janeiro, aí, final de janeiro, a gente pode fazer uma aula sobre o Elementor. É importante, pessoal, assim, é fundamental ter e-mail marketing. Não dá para não ter e-mail marketing. Realmente, a gente precisa, é mandatório ter e-mail marketing, porque é a forma que você vai capturar o seu contato, o seu prospecto, o seu lead. A pessoa vai chegar e você tem que coletar a informação dela. Então, a gente tem o nosso banco de dados e a gente sabe que toda vez que a gente manda e-mail, que a gente faz oferta para a lista, para a audiência, o e-mail é a principal ferramenta, tem os anúncios também, mas com o e-mail marketing eu consigo dizer para o Google e para o Facebook perseguir essas pessoas, colocar os anúncios na frente delas, para que elas realmente tenham aí consciência, né, do nosso produto, conheçam a academia, e se elas tiverem interesse, elas vão participar com a gente. Então, essa preparação é importante. É importante ter e-mail marketing. E as redes sociais
Nem se fala, né, Edward? E e-mail marketing é a forma mais barata de você avisar a sua audiência de que você, por exemplo, publicou um episódio novo. É a maneira mais barata. Se você publica lá, vou publicar. Não, mas eu publico no meu Instagram. Esquece as pessoas. Publicação orgânica no Instagram ou Facebook é muito baixo o alcance. É muito baixo. O LinkedIn ainda tem um alcance orgânico maior, mas mesmo assim não é gigantesco. Agora, se você tem uma base de pessoas que assinam o seu newsletter e querem receber notícias suas, né? Tudo bem, tem que pagar uma ferramenta de e-mail marketing. Uma delas que a gente recomenda que dá para começar a usar gratuito é o MailChimp. A gente já fez aula sobre o MailChimp. Você consegue usar até 2.000 contatos de maneira gratuita. Então, a sugestão é começar com o MailChimp, mas se Deus quiser, logo, logo vocês precisam de outra ferramenta, porque vai ter mais de 2.000 contatos, né? E aí vai. E toda vez que você publica um episódio novo, você pode simplesmente avisar para essa lista. E se você cria um produto ou um serviço, você também avisa para essa lista. É a maneira mais barata. É mais barato do que pegar um selo, pôr numa carta e pôr no correio. É como fazia antigamente, né? Aquele negócio, né, Edward? Imagina o seguinte, ó, a própria estava, né, a entrevista que você fez com a Regina, que saiu essa semana aí do podcast da escola. A Regina altamente recomendável que vocês escutem essa, porque ela saiu do zero, começando a gravar com o celular, e tem 14 milhões de downloads hoje. Começou em 2016. O podcast dela é o Autoconsciente. Imagina ela, né, que ela falou que às vezes tem episódio que tem mais de 100 mil downloads. Então, se ela tem uma lista e ela dispara um e-mail para essa lista dizendo que o episódio dela está disponível, ela vai conseguir fazer com que as pessoas cheguem lá no conteúdo dela. Então, completando aí os 3 P's aí do podcast, faça um setup das redes sociais e vamos nessa, vamos avançar aí, Edward. E então o método aí de 3P sendo planejamento do podcast, publicação e preparação da base digital. Dá mais um enter e a gente vai falar sobre os requisitos. Quais são os requisitos para você ter os 3Ps aí implementados? Ser um obstinado, pessoal. Tem que ter vontade, não precisa ter conhecimento. O conteúdo que está dentro da academia, do primeiro módulo ali, vocês conseguem fazer isso. A gente tem o Zoom todo sábado aí para vocês tirarem as dúvidas e tem que ser aí, obviamente, aluno da academia, né? Então tem que estar aqui com a gente. E aí a gente finaliza com esse primeiro pilar aí, o pilar do podcast. A gente vai entrar agora no módulo do segundo pilar, que é a audiência. E aí a gente deu um nomezinho, ó, chama Basic. É o Basic, que é o quê? A base da audiência, anúncio, semear, interação e conversa. Então, essas são aí as 5 etapas para que a gente consiga construir a nossa audiência e realmente ser aí um podcaster nível Platinum, para a gente poder partir para o próximo pilar, que é a monetização. E agora a gente vai falar rapidinho sobre cada um desses passos. E o primeiro passo é a base da audiência. Então, o que é a base da audiência? É você fazer uma preparação e escolher, né, o terreno para que você possa aí semear. A partir do próximo sábado, aqui no Zoom, na academia, nós vamos começar a trabalhar bastante esse B, que é o quê? A base. Ou seja, nós vamos começar aí já, como a gente já percebeu que o primeiro pilar ele está 100% consolidado, a gente não tem, a gente tem muitos depoimentos de alunos que conseguem, o método está 100% validado. No caso do segundo pilar, que é a audiência, a gente tem o método Basic e a gente vai começar com vocês fazendo passo a passo cada uma dessas etapas em conjunto a partir do próximo sábado. E falando de base, o que é a gente ter uma base da audiência, da gente estar preparado? É a gente começar a fazer o seguinte, são aí basicamente 4 elementos aí, ou 5, né, que a gente tem, que é o seguinte, a gente precisa criar grupos, tanto no WhatsApp, no Telegram e no Facebook, que é o quê? É a área de engajamento, é a zona de engajamento. Quando a gente ouve um podcast, a gente tem muitas vezes dificuldade em interagir com o host, que é o apresentador. Então, no caso de vocês, e no nosso caso, eu e o Edward, com o podcast da escola, a gente tem que facilitar para que as pessoas que estejam nos ouvindo
tenha acesso a nós, para que ela possa nos acessar. E como que a gente faz isso? A gente pode criar um grupo no WhatsApp, no Telegram ou no Facebook, aí uma comunidade. E aí você vai criar a sua zona de engajamento. E dentro do conteúdo, na hora que você faz o podcast, o que você tem que fazer? Direcionar, fazer um call to action para as pessoas irem para esses grupos, ou para esse grupo, por exemplo. Cada um vai definir a melhor forma. Nós temos grupo no Telegram e também temos grupo no WhatsApp. Então, vocês vão ter que definir qual que é, onde que a sua audiência está congregada, onde você acha que seria mais efetivo. Pode ser que tenha algumas pessoas que prefiram o Telegram, algumas pessoas preferem, por exemplo, tem grupo lá no LinkedIn, por exemplo. Então dá para fazer um grupo lá e começar a interação por lá. Dá para fazer grupo pelo Facebook. Enfim, são 4 etapas. Então essa parte de criar os grupos, a segunda aí que eu coloquei, né, que você tem que fazer aí nos seus episódios, dirigir as pessoas para esses grupos. E, uma vez que você dirigiu as pessoas para esse grupo, o que você vai fazer? Você vai mapear 5 influencers e 5 grupos que você vai mapear aí na internet. Pode ser no Facebook, pode ser no LinkedIn, enfim, qualquer lugar. Ou Esses pode ser grupos são outros grupos, né? Isso, são outros grupos. Outras comunidades relacionadas ao seu tema. Isso, exatamente. Então, por exemplo, nós estamos falando de podcast, então a gente vai entrar em alguns grupos. Vamos procurar 5 influencers e nós vamos começar a fazer o seguinte: esses 5 grupos e esses 5 influencers, nós vamos começar a seguir essas pessoas, porque lá é onde está o nosso ouvinte ideal. E nós vamos começar a fazer interações dentro desses grupos e dentro dos comentários e dos posts desses influencers, para que a gente seja notado e para que as pessoas comecem a conhecer você. Ou, no nosso caso, nós. E aí essas pessoas vão começar a observar que a gente vai estar com bastante frequência comentando os posts. A ideia é entrar nesses grupos e ajudar, mas aí vai ser um pouquinho mais para frente que a gente vai falar. Então, no primeiro momento, é só a gente mapear esses grupos, falar, beleza, eu já tenho aqui 5 grupos, e prefiram grupos que sejam muito relacionados ao seu tema, ao seu nicho, e pensa no seu ouvinte ideal. Será que ele está realmente nesse grupo? Né? Vamos supor, tem um empresário, eu sou empresário. Então, será que aquele grupo lá é o grupo que eu quero, onde eu vou realmente encontrar o meu ouvinte ideal? Então, você tem que dar uma pesquisada. Procure grupos, talvez não gigantes, mas grupos médios, que tenham entre 10 e 30 mil pessoas participando, porque você vai ter uma amplitude de visibilidade maior. Quando você começa a comentar, ajudar e interagir com as pessoas ali através dos comentários, vão ser mais pessoas que vão estar olhando para você. Não precisa ser grupos tão grandes que também, às vezes, as publicações são muito rápidas, aí você não consegue, as pessoas não vão ver, mas também não procurem grupos tão pequenos. Então, né, enfim, mas mapeie esses grupos, mapeie esses influencers. É a mesma coisa para o caso dos influencers. Pode ser influencers grandes e pode ser influencers médios. Então, dá uma pensadinha. E prepara a conta lá no Headliner, porque esse vai ser uma ferramenta que a gente vai usar bastante. A ideia é a gente explorar bastante o Headliner. Se você não tem, já fica a dica. Entra lá na Play, baixa ele e começa a usar. Ele é bem intuitivo, a gente já tem aula lá na comunidade também, se eu não me engano é a live 71 ou 72, não lembro, tem que dar uma olhada lá. Então, a preparação é essa, cria o grupo, começa a comentar lá no seu podcast, que você tem esse grupo, para você gerar interação e engajamento com a sua audiência. Mapeie os grupos para você fazer a interação. E aí, você vai entrar na segunda letrinha aí do método BASIC, que é o A, onde a gente vai falar dos anúncios, que é o quê? A gente chamou de preparação para panfletagem, ou seja, é o tráfego para o podcaster, onde a gente vai realmente arar a terra ali e vai fazer a preparação dela. A gente já falou de criação de conta no Facebook, né? E a gente também vai começar a mostrar para vocês como faz isso no Google Ads, mas a gente vai começar pelo Facebook. E aí a gente vai criar públicos, elaborar os criativos, que são os panfletos, e criar as campanhas. A gente terminou dezembro, a gente já está estruturando esse módulo, então vai ter o módulo lá de tráfego para o podcaster, que é essa parte de anúncios, que é importante a gente divulgar o nosso conteúdo aí na internet. A gente tem que panfletar, tem que colocar o nosso
o nosso material, o nosso conteúdo. Porque imagina o seguinte, você fez um baita de um conteúdo, preparou, estudou, dá um baita de um trabalho para fazer, e aí a gente publica e espera que as pessoas cheguem. Elas não vão chegar lá. A gente tem que realmente fazer um trabalho de divulgação. E esse trabalho de divulgação, ele é feito através de anúncio. A gente tem que fazer o anúncio e tem que divulgar o podcast para que ele possa alcançar as pessoas. E quanto mais a gente fizer, melhor. Obviamente que a gente vai começar, inclusive, com um pouco. A ideia é que a gente faça com investimento baixo, para que a gente possa fazer junto e ter uma forma. Você pode fazer o orgânico, que é o passo anterior, e também o pago. E aí a quarta etapa aí é criar as campanhas para poder realmente publicar aí o seu anúncio, ok? Algum comentário aí, Edward? Tô indo rápido, tá tranquilo? Não, pode, vai fundo aí, deixa eu... Eu não estava olhando os comentários aqui, mas pode ir seguindo, daí depois a gente pega o apanhado aí, geral. A gente vai abrir para discussão, né? Acho que é mais... Sim. Aí o S é a semear. Então, ou seja, fizemos anúncio, agora é o seguinte, o anúncio ele não sai do nada, né? A gente tem que preparar a semente, a gente chamou. E para preparar a semente, você tem que gravar, editar e publicar o seu podcast semanalmente. Então, às vezes as pessoas se enganam, mas a gente tem que fazer a nossa lição de casa. A nossa lição de casa, nós temos que fazer no mínimo um episódio semanal. Então, tem que estar publicando toda semana. A gente colocou ali, fazer o show notes, colocar lá o seu podcast lá no seu site, né? E agendar a publicação lá na sua hospedagem, seja no Anchor, no Podbean, no Spreaker. Então, deixa tudo planejado, faz o criativo para aquele episódio, e aí nós vamos criar a campanha lá no Facebook e deixar tudo preparado. Ou seja, preparou para realmente, quando chegar o dia da publicação, se é terça-feira ele vai estar sendo publicado, os anúncios vão estar rodando e as pessoas vão começar a chegar e ouvir o seu podcast. Então, essa que é a ideia. O S é o de semear. Indo para o I, o que a gente tem ali? A gente tem... Avança aí, Edward, um pouquinho. A interação. Imagina o seguinte, a gente colocou o podcast no ar, a gente criou a base, fez os anúncios, começou a fazer a semeadura, e agora a gente precisa fazer o quê? Adubar a terra, tem que tacar adubo ali, tem que meter o dedo em ação. Por que a gente colocou o dedo em ação? Porque, na verdade, como a gente vai ter os anúncios, tem a parte de anúncio, mas também tem a parte orgânica. Então, você vai precisar interagir com aqueles 5 grupos que você identificou. É importante você interagir nesses grupos, tanto nesses 5 grupos, como nos posts do influencer. Então, a gente vai ter um checklist de como que você faz esse processo, de como que ele é estruturado. Então, a gente está preparando para a semana que vem, acho que talvez a gente já tenha o material. E como que você faz isso? É uma interação mesmo, pessoal. É ir lá, ver o post, entender o que o influencer está falando, e de repente é um assunto também que você pode fazer uma pauta, ou se você já tem um conteúdo sobre aquilo, você vai entrar lá, comentar, ajudar as pessoas, gerar valor realmente para as pessoas de uma maneira que não seja invasiva. A ideia principal é a gente precisa gerar valor para as pessoas. A gente precisa transformar as pessoas, realmente ajudar. Se a pessoa faz um comentário e você realmente ajuda ela, imagina que a gente entra em algum lugar lá e a pessoa está com uma dúvida sobre edição. E eu vou lá e comento com ela, olha, legal, você está com a dúvida de edição, para você fazer, né, sei lá, fazer esse ajuste, você vai lá no Audacity, faz assim, assado, e comenta. Essa pessoa vai ficar extremamente grata comigo. E quando eu fizer esse comentário, ela vai me ver, possivelmente ela vai observar, poxa, quem que é o Jefferson? Pô, deixa eu ver aqui. Ah, ele é da escola do podcast. Ah, ele tem uma escola. Deixa eu ver o canal deles lá. Ah, olha só, ele tem um podcast. Olha aqui o canal do YouTube. Olha, tem uma aula sobre Audacity aqui. Que legal, poxa. Agora eu vou... Ou seja, ele começa a conhecer o nosso trabalho. Então, de uma maneira sutil, eu fui, ajudei essa pessoa e ela acaba indo para o meu conteúdo, ela acaba indo lá para o meu podcast ou para o meu canal, enfim. Aí vai depender de como você vai estruturar as suas mídias sociais. Então, é importante ela estar bem estruturada para justamente você fazer esses call to action. Então, por exemplo, de repente, se você tem um podcast que ajuda a resolver o problema que aquela pessoa está apontando, você pode comentar lá, falar, olha, né, ouça aqui, eu falo sobre isso e dá alguma dica ali principal de como que ela resolve aquele problema e
direciona ela para o seu podcast. Então, é uma maneira de você interagir, tanto nos grupos quanto nos posts do influencer. As pessoas vão estar observando. E quando elas observarem você, que você está fazendo isso de uma maneira sistêmica e ajudando as pessoas, você vai começar a ser conhecido. E aí o seu podcast vai começar a ter mais downloads. É um reflexo do que aconteceu com a gente lá no Vida nos Trilhos. E a gente vai fazer agora o nosso podcast da escola, que é latão, pessoal, latão, anotem aí. Mas ele vai ser Platinum, certo, Edward? Isso mesmo, vamos embora. Tá? Vamos embora? Agora eu quero comentar uma coisa sobre essa questão do engajamento. A gente tem uma aula na academia que a gente fala, por exemplo, como usar um Instagram para você criar engajamento. Então, é importante você não parecer uma pessoa no grupo, o chato que fica só avisando, olha, vejam esse meu podcast, meu episódio, meu podcast. Dali a pouco o pessoal vai falar, vai dar ruim, porque a pessoa vai falar, poxa, mas esse cara só fica querendo divulgar o podcast dela. Não, tem que ser muito sutil. Você tem que entrar lá e, por exemplo... E ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas. Então, a gente conhece grandes players aí do mercado que usam essa técnica, fazem dessa forma. E, por exemplo, a pessoa entra lá, você está no Instagram de um baita influencer e você vê que várias pessoas, e você é do nicho desse influencer. Olha só, hein? Você é do mesmo nicho dele, mas a sua audiência está lá. Aí o que você faz? Você segue esse influencer e vai ficar vendo as perguntas que as pessoas fazem e esse influencer não tem tempo de responder. Porque ele não vai ter tempo de responder todo mundo, mas você vai responder para ele. Você vai gerar um puta valor. Esse cara, esse influencer, essa homem, mulher, essa pessoa vai começar a perceber, caramba, quem é esse cara que sempre responde as perguntas para a minha audiência? Tá me ajudando. Aí ele vai perceber que é do mesmo nicho, mas você é uma pessoa que colabora. E as pessoas que seguem essa pessoa também vão perceber que você é do mesmo nicho. Percebe? Então, isso é uma coisa muito comum, né? Por exemplo, um cara que fazia muito isso é o Pedro Sobral, que fala de tráfego pago, que ele entrava nas comunidades de tráfego e respondia a pergunta e dúvida de um monte de gente. Entrava em várias comunidades de tráfego do Facebook. Aí ele criava um baita post que ele não precisava fazer isso 24 horas por dia, mas quando ele fazia ele fazia com maestria e chamava atenção. Chamava atenção. E é isso que você pode fazer. Se é um grupo aberto, que não tem um influencer específico, você vai estar chamando a atenção das pessoas. Agora, se está lá com um influencer, você, no mínimo, vai chamar a atenção daquele influencer que vai falar, caramba, essa pessoa é legal. E aí, esse influencer pode convidar você para uma entrevista, você começa a construir a porta para um dia fazer uma entrevista com essa pessoa. Olha, eu adoro o seu canal, estou sempre lá. Não, sim, te conheço, você sempre está respondendo meus alunos aqui. Queria te entrevistar. Pronto. De repente surge uma oportunidade dessas. Então, é primeiro gerando valor, porque é a teoria da reciprocidade. Você ajuda, o cara fala, caramba, ele começa a se sentir devedor de você, porque é uma natureza humana. É a natureza humana. Quando a gente ajuda, é dano que se recebe, né? É até bíblico isso, mas é uma natureza e é a reciprocidade que a psicologia explica. Bom, vamos lá, Jefferson. Pode ir? 90 dias? Como é que é isso aí? Então, aí na semana que vem a gente vai falar um pouquinho então tá bom. sobre isso aí, como que vai ser o método. Nós vamos fazer um desafio com o pessoal. Então, semana que vem tem um desafio aí, pessoal. Se preparem. É isso aí. E aí, a última... desafio. Semana que vem tem o desafio. E a última etapa realmente é bater um papo com as pessoas, né? A gente tem que, né, regar a plantação, a gente chamou aí. Então, muitas vezes o ouvinte ideal, quando a gente começa, principalmente no início, a gente começa a perceber o seguinte: algumas pessoas chegam e vão embora, outros chegam e permanecem. A ideia é que você realmente converse com as pessoas, entenda quais são as dores, quais são os desejos, o que essa pessoa está buscando. Será que eu estou realmente gerando valor para ela? Eu estou conseguindo realmente levar a pessoa de um determinado ponto para o outro? E como que eu faço isso? Tá legal? Não tá? De repente, chama. A gente fez várias conversas dessa 1 a 1.
né? Inclusive, né, no final do mês passado, a gente também começou a fazer isso para a gente entender algumas coisas a mais da nossa audiência. Isso é uma fase muito importante para a gente entender realmente quem é a nossa audiência. O que essa pessoa está passando, né? O que ela está buscando ouvindo o nosso podcast? Como que eu posso ajudar ela? E muitas vezes a gente tem esse receio. Olha quanta coisa a gente já fez. A gente já falou, né, do primeiro pilar, que é o podcast. A gente já começou a construir conteúdo, a gente já fez tráfego, já começou a entregar conteúdo para a audiência está chegando. Então, a gente precisa entender um pouco mais para a gente avançar para a próxima fase, que é a fase da monetização. E aí sim, entendendo um pouco mais do nosso avatar, de todo esse processo, ele vai te dar uma base para você entrar no terceiro pilar, que é a monetização. Então, como que eu vou entrar no terceiro pilar? Eu já vou entrar muito mais preparado para entregar realmente um produto e um serviço para essa audiência que eu estou criando. Então, essa conversa, às vezes, um a um, e a pessoa vai ficar extremamente grata, né? O Edward faz o café, ele pode dividir um pouco mais com a gente. Ele faz o café da escola de terças e quinta. Então, toda terça e quinta ele está lá ajudando um aluno ou outro. E vários alunos, muitas vezes, que foram ajudados e depois acabaram se transformando em alunos da Academia do Podcast e estão com a gente. Então, percebam, a gente acabou entendendo o momento, qual que era a dor, qual que era o desejo, a gente preparou conteúdo. As aulas de quinta-feira, muitas vezes, são preparadas em função dessas conversas. Olha, o fulano está com essa dificuldade, vamos fazer um conteúdo nesse sentido? Então, essa fase, que é a última fase do método BASIC, é a conversa com o ouvinte ideal. E ela é um passo extremamente importante para você realmente entender a audiência. E aí finalizou o método BASIC. Como é que é chegamos no final do BASIC, e se você der mais um enter aí, ele vai aparecer aí a questão dos requisitos para a gente colocar o plano no ar. E, basicamente, a gente está falando de fazer lá os 3 Ps, que é o primeiro módulo, lá, o primeiro pilar, ter realmente seu site, começar a publicar aí os 8 primeiros episódios para começar a ganhar audiência, ter o seu e-mail marketing, né, ali configurado e começar a captação dos leads, e ter uma conta no Facebook e no Google, que é o que a gente está começando a fazer agora, no módulo aí de audiência e do tráfego para o podcast. Ok? Então, esse daí é o requisito. E aí, entrando no último pilar, que é o pilar da monetização, a gente tem o que a gente batizou de método DCE, que é definição, concepção e explosão. É os 3D da definição, 3C da concepção e 3E da explosão. Percebam, pessoal, que a gente está meio que modelando e criando os nomes e criando as nomenclaturas, para que a gente possa, junto com os alunos, quando a gente falar os 3 Ps, então a pessoa já sabe quais são os 3 Ps lá da fase do podcast, que é planejar o podcast, publicar o podcast e preparar a base digital. Então, quando a gente fala do método BASIC, a pessoa já sabe, é a base da audiência, fazer anúncios, semear, fazer interação com o ouvinte ideal e gerar a conversa com ele também. Então, quando a gente começa a ter um negócio, realmente a estruturar um negócio, realmente ter um método, é importante que vocês batizem os nomes. A gente está fazendo isso com o nosso, e é importante que vocês já comecem a observar isso e justamente modelar também, para que vocês possam fazer. Óbvio, a gente vai estar construindo, né, a gente está fazendo as aulas, e vamos estar criando os conteúdos também. Já existe conteúdo lá, mas a gente vai colocar mais, justamente para que vocês também comecem a usar esses nomes. E aí vocês também tenham essa possibilidade, porque dentro da etapa aí de monetização, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse método, que é o DCE, que é a definição, a concepção e a explosão. E já entrando dentro da etapa de definição, o que é a definição? Eu quero fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário assim. Quando você pensa em nome, por exemplo, a gente fala, vou comprar uma palha de aço, ou a gente fala outro nome para comprar palha de aço? Normalmente a gente fala, vou comprar um Bombril. É impressionante. Vou usar maisena, né? Ou vou usar maisena. Não é amido de milho, né? Não é amido de milho. Então é incrível como alguns nomes eles batizam e pega. E é isso que
que a gente, o Jefferson comentou, a gente está sempre estudando, a gente está participando de uma mentoria, a gente fez um investimento significativo numa mentoria, e a gente tem estudado muito marketing digital para a gente poder estruturar. E uma fase muito importante é você dar nome ao seu método. Então, assim, tem que dar um nome, alguma coisa que as pessoas que você batize. E pode ser um acrônimo, pode ser 3 letras, como a gente fez aqui, DCE. E o legal é que nada precisa ser esculpido em pedra. Você está construindo isso. Então, dali a pouco, vocês viram, vocês têm a vantagem de estar vendo a gente construindo o método, porque no passado a gente tinha, né, o PAN, mas a gente não estava com as outras fases estruturadas aí. Agora a gente já está começando. E aí a gente vai vendo se faz sentido e fazendo todo esse ciclo. Então é muito importante, porque aí você deixa de ser um commodity e passa a ter um sistema específico, que as pessoas lembram o nome, e quando tem um sistema específico e um passo a passo, a coisa começa a ficar mais clara para as pessoas. A pessoa fala assim, nossa, que legal, tem um caminho para eu seguir, eu sei o que eu tenho que fazer. Primeiro isso, depois isso, e assim vai. Não é aquele negócio, olha, entra aí e decide o que você faz primeiro. Aí a gente fica perdido. Então é isso que a gente está fazendo e é isso que vocês têm que pensar. No produto ou no que vocês oferecem, como vocês vão dar nome a algumas coisas, dentro do que você quer monetizar ou de alguma forma que você vai, o produto ou o serviço que você vai criar, né? Então, só reenfatizando isso aí, e deixa eu puxar o próximo slide aí. Jefferson, pode seguir? E só lembrando que essa etapa, a terceira etapa, quando a gente fala do podcast, a gente tem algumas pessoas, quando a gente fala assim, não, mas o meu podcast eu não quero monetizar. A gente ouve isso assim até com uma certa frequência. E, por um lado, se a gente não quer monetizar, eu sempre costumo falar o seguinte, imagina uma organização, uma ONG. Teoricamente, ela não é uma empresa que existe para dar lucro. Mas quanto maior for a ONG, maior é o impacto que ela consegue causar, maior é a equipe que ela consegue ter, maior a capilaridade que ela consegue causar. Então, o impacto é maior. Então, quando a gente tem um podcast, mas eu não quero monetizar. Será? Será que se eu monetizar, eu não vou ter alguém para fazer o meu site, eu não vou ter alguém para fazer a edição? Enfim, eu vou ter uma estrutura de uma equipe que vai poder me ajudar a ter um conteúdo melhor, a estar mais presente com a minha audiência, que outras coisas eu posso estar junto com uma equipe. Então, a questão da monetização ela é um passo importante. Então, por isso que a gente falou, no slide anterior, estava lá, é a parte da colheita. E às vezes a colheita ela é diferente, obviamente, a gente tem pessoas com propósitos muito mais, como que eu posso dizer? Agora eu esqueci a palavra, mas é mais de divulgação de uma mensagem, né? Isso. Porque começa com o seu propósito pessoal. Depois, mais altruísmo, né? Altruísmo, mais altruísta, talvez. Isso, sim. Talvez um propósito mais altruísta, mas se você tiver a monetização, o seu altruísmo vai alcançar muito mais pessoas. Vamos pegar o caso do Danilo e da Ione, eles estão sempre aí com a gente. Imagina eles salvando casamentos, gerando impacto na vida das pessoas, transformando, às vezes a pessoa está ali, né, e ouve o podcast, é possível, e começa a entender, né, ou seja, se ele tem um conteúdo que consegue gerar valor, transformação para as pessoas, e tem a monetização para conseguir alcançar mais pessoas, mais vidas, transformar, né? Hoje a gente tem um valor na sociedade que é a família, e às vezes esse valor ele está se perdendo. A gente tem um belo de um exemplo aqui na nossa comunidade, que é o Danilo e a Ione. Nós fizemos uma entrevista com eles, assim, arrepia quando eu falo, né, da história que eles têm quase 50 anos de casado. Então, imagina o impacto que isso pode causar. Então, a gente tem que pensar na monetização e ela é, sim, uma etapa importante. E entrando no método DCE, os 3D. Primeiro D, a definição de entrega para o OI. O que é o OI? O ouvinte ideal. Vocês já estão gravando isso, tá vendo? Isso que é importante a gente ter as nomenclaturas. O que eu vou entregar para o meu ouvinte ideal? No nosso caso é lançar um podcast, conquistar uma audiência, ou seja, realmente ser um podcaster ouro ou platino e realmente estruturar um projeto através ali em torno do seu podcast. Então, esse é aquilo que a gente quer entregar para a nossa audiência.
Então, isso precisa estar muito claro para vocês. Então, essa etapa da definição, ela é importante porque ela vai dar um norte e vai dirigir todas as ações de vocês, inclusive a comunicação, inclusive como que você vai produzir o seu conteúdo, os seus episódios. Enfim, esse é o primeiro D, e obviamente que a gente vai ter algumas aulas falando sobre ele. O segundo D é a definição de MGR, que é o método para geração de resultado para o seu ouvinte ideal. E qual que é o nosso MGR? O MGR da Escola do Podcast é o método PAN. Podcast, que a gente tem lá os 3 Ps, audiência, que é o método Basic, e nós estamos falando aqui agora do método DCE, que é a fase da monetização. Então, o nosso método para gerar resultado, o que é? É o PAN, é o nosso método, que está aí na tela, no cantinho, ó, no canto superior direito. É exatamente esse. Então, vocês têm que pensar também qual que vai ser o método e começar a batizar eles. E o terceiro D, que é a definição, que é o quê? Quais são os benefícios que as pessoas vão alcançar com o seu método e com aquilo que você está realmente ali entregando para ela. No nosso caso, que a pessoa vai conseguir transmitir uma mensagem, vai gerar transformação, vai ter audiência, vai realmente construir um projeto, estruturar um projeto da maneira correta para não parar no meio do caminho, talvez divulgar um produto que você já tenha, um serviço, né? Vender para essa audiência, alguma coisa que você já tenha também, pode até ser, por que não, na parte física, um negócio físico, você vai ter mais presença digital, vai realmente sair do anonimato ali, né? Realmente transformar as pessoas, enfim, vai transformar a sua própria vida. Então, esse é o nosso benefício. Então, você tem que ter claramente qual que é a sua definição de benefício para o seu ouvinte ideal. Então, esses são os 3D do nosso método, que é a parte do D de definição. Indo para o C, quer fazer algum comentário do D, Edward? Tranquilo, pode seguir, pode seguir. Então tá, 100%. Então eu vou para o C. Concepção. Então tem 3 Cs. Primeiro C, concepção de produto. Segundo C, concepção do vídeo de vendas. E terceiro C, concepção da sua página de vendas. Então, produto. Então, no nosso caso, o nosso produto, vocês todos que estão aqui, acho que com exceção do Sérgio, porque acho que o Sérgio, ele é aluno, Sérgio, ele é aluno do curso do PDZ, ele entrou pelo PDZ, hoje ele está aqui com a gente participando, vocês são alunos da academia, então qual que é o nosso produto principal que a gente está falando com vocês aqui? É a academia do podcast. Então, a gente tem claramente, vocês precisam talvez conceber algum produto. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma mentoria, uma aula, enfim, o produto ele tem várias características. A gente está falando de um produto essencialmente, no nosso caso aqui, digital. Então, a gente está entregando a academia do podcast através dos módulos que existem lá, tem a área de membros no Nutror, tem todas as aulas gravadas, estamos colocando, subindo mais aulas lá, mas o nosso produto é a academia do podcast. Então, a gente estruturou ele, nós estamos remodelando, vocês estão participando junto com a gente. Então, esse é o primeiro C de concepção, que é a concepção do produto. Eu tenho um produto, aí eu vou para o segundo C, é conceber o quê? Um vídeo de vendas. Então, se você entrar lá, escoladopodcast.com/academia, tem um vídeo de vendas, que é o vídeo que nós estamos oferecendo o nosso produto, que é o primeiro C. E depois é a nossa página, que é a concepção do quê? De uma página de vendas. Como que você estrutura essa página de vendas? Qual que é a copy que você usa? Como que é a sequência que você faz? Então, nós estamos usando um método, uma sequência, e a gente vai fazendo os ajustes nela para que ela funcione cada vez melhor, de uma maneira mais eficiente. Então, os 3 Cs da concepção concepção de produto, concepção de vídeo de vendas e concepção da página de vendas. A gente vai falar bastante sobre 3C também. E aí, a última etapa do pilar da monetização, que é o E. Quando a gente entra no E, a gente está falando do quê? Olha, perceba tudo que a gente já fez, falamos de podcast, falamos de audiência, falamos de monetização, agora a gente quer explodir. Então, explosão do quê? Do nosso processo. Quando a gente fala de vender, e a gente acabou de falar, né, dos 3 Cs, tanto do vídeo de vendas quanto da página de vendas, é importante que antes de a gente passar por um processo de escala, para você fazer investimentos maiores em tráfego, começar a realmente o seu negócio ir para um patamar diferente, começar a contratar a equipe, é importante que o processo esteja validado.
Então, precisa passar por um processo de validação. Essa validação, uma vez feita, aí você tem condição de ir para o segundo E, que é a explosão dos anúncios. Aí são anúncios um pouco diferentes do que a gente usou na parte de distribuição do nosso conteúdo do podcast, e aí realmente é um tráfego explosivo aí, porque aí você, com o processo validado, com o produto validado, você já validou o produto com a sua audiência, validou os processos, aí você começa a fazer o processo de escalar, aí você vai ter que colocar mais dinheiro para você crescer e o retorno também começa a acontecer de uma maneira bem mais contundente. Então, esse é o segundo E, a explosão dos anúncios. E aí, por último, a gente está falando aí realmente de crescer de uma maneira estruturada, mas crescer atomicamente. Então, a gente está colocando os nomes aí, mas a ideia é a gente falar um pouquinho desses 3 E's também dentro da academia do podcast para vocês. Aquilo que a gente está fazendo, né, para trazer mais alunos, os anúncios, como que a gente está trabalhando e realmente aí arrematar o pilar. Então, percebam que o método, né, se você avançar aí, Edward, esse último slide, a gente vai falar realmente do método DCE. 3D de definição, de concepção e de explosão. E aí a gente falou de como que a gente vai estruturar, né, a parte ali, toda a parte de definição, concepção de produto e página de vendas, e aí a gente escalar a venda no terceiro E, que são os 3 E's da explosão. E quais são os requisitos aí, Edward? Coloca para a gente aí. Tem que ter um método Basic implementado, que é o método que a gente usa no pilar de audiência. Lembra que a gente falou do Basic? Então, tem que ser um podcaster ouro, tem que ser realmente obstinado, pessoal. Para chegar aqui nessa etapa, a gente vai ter bastante trabalho, a gente vai estar junto, vocês podem contar com a gente, pode ter certeza que a gente vai trabalhar de maneira bem intensa para ajudar vocês a se tornarem um podcaster ouro, platinum, através do método PAN aí, que é podcast, audiência e monetização. Então, vocês vão ouvir falar um pouquinho dessa linguagem ao longo de 2022 aí, bastante, tá? Então, sim, esse foi a remodelagem, a repaginada que a gente deu, né? E vocês vão começar a perceber isso bastante dentro do Nutror. Então, essas nomenclaturas, os módulos, como eles estão, né, como eles vão sendo reestruturados, as aulas que vão começar a ser estruturadas lá dentro, elas vão ter bastante essas características. Qual que é a ideia? A ideia realmente é fazer com que a gente tenha realmente um podcast que fique ali entre os 5 maiores, 5%, né, ou 1%, né, que seja o Platinum, porque com certeza quem atingiu o nível Platinum, com certeza, né, Edward, tem condição de ter um negócio realmente. Existe um negócio aí, com certeza. Um negócio não, no ouro para o Platinum já existe um negócio. Porque você já tem base, já é uma validação do que está acontecendo. E lembrando, a monetização tem várias formas de ocorrer, várias formas. Tem a criação de produto, oferecer um serviço. O serviço pode ser, olha, pessoal, eu faço uma aula no Zoom aqui para vocês sobre determinado assunto, sua especialidade, né? Pode ser afiliado, pode ser quando você está no ouro, no Platinum, você consegue chegar num patrocinador e mostrar um projeto estruturado para ele falar, poxa, eu quero anunciar no seu podcast. Você já tem uma coisa, uma audiência relevante que vai fazer com que a pessoa fique interessada, né? Aquele investidor, né? E a gente tem alunos que estão fazendo isso de maneira bem sistemática, então eu posso citar um deles, é o Valdir, que está aí, né? Acho que está aí ainda, né? Está aí, com certeza. Eu não estou vendo todo mundo, mas eu sei que ele está aí. Ele está lá no topo, né? Ele está indo bem. O próprio eu não lembro o nome do cara lá, o cara dos 1000 fãs lá, ele chama, acho que se não me engano é Kevin, o nome do cara. Ele chama os 1000 fãs verdadeiros. Quando você atinge a marca de 1000 fãs, ou seja, 1000 pessoas que seguem você, ou seja, você vai estar ali entre o ouro e o Platinum, o ouro 650 mais ou menos, né, o Platinum 3000. Quando você estiver nesse range, ele falou que você já tem
um negócio de mais de 100 mil dólares por mês, né? Então, tipo, para a pessoa realmente monetizar um negócio com 1.000 fãs já é mais do que suficiente. E o podcast ele é diferente, vocês viram, né? Uma mídia ela é muito mais íntima, então ela é um pouco diferente. Ela tem características completamente diferentes em função de retenção. Ela é diferente do YouTube, ela é diferente, né, de tudo que a gente tem. Então, ela é uma mídia muito mais íntima. Então, a gente tem que aproveitar esse potencial para realmente poder usar ela e crescer, enfim, lançar, crescer e estar entre os melhores aí e monetizar, né? E realmente ter um projeto de vida aí em torno do podcast. Muito bem, eu espero que você tenha gostado muito da aula. E se você quer conhecer a Academia do Podcast, então acessa o link que está aparecendo aí na tela ou na própria descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar. Então é só acessar escoladopodcast.com/academia. Ó, de novo, escoladopodcast.com/academia. Clica lá e eu te espero ali na outra página.